Ok. Tá vendo? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais este domingo maravilhoso, com este sol que nos alimenta com a sua energia. Então vamos homenagear o sol e a lua. Ó irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão Pedro, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo, gosto de viver, vivo nos campos entre os meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo os meus dias pregando o amor. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz.
do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Eu vejo Deus
em toda parte, abençoando a terra, o céu e o mar, a natureza. Proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida. Os passarinhos cantam seus hinos de louvores e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu no horizonte e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar, falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos dos céus e nas nuvens, sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger mundos dos céus e nas nuvens, sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. O tempo é seu, Cida. Gratidão, Toninho. Gratidão. Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a este encontro de estudos e aprendizado da Fraternidade Espírita Irmão Chico. E vamos à nossa prece inicial. Eu vou ler um trechinho do livro Vigiai e Orai, Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Complicam voluntariamente. São muitos que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a vigilância, permite-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam nas consequências de seus atos, não cuidam da saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Então vamos à nossa prece. Deus Pai de amor e bondade, nessa linda manhã de domingo, queremos te louvar, agradecer e pedir. Te louvamos pela tua bondade, justiça, caridade e misericórdia. Te agradecemos pela beleza da tua criação, pelo ar que respiramos, pela energia que chega até nós do teu grande amor. Pela beleza da natureza, Senhor, pelo canto dos pássaros e pela fraternidade que nos une. Gratidão, Senhor,
e te pedimos, cuide de todos nós aqui conectados, nossos familiares e todos os nossos irmãos que sofrem nos dois planos de vida. Ilumina, Senhor, a nossa expositora, a Guimária Rodrigues, nossa querida Guigui, na manhã de hoje. Que ela nos traga, Senhor, ensinamentos, esclarecimentos benéficos à nossa caminhada evolutiva. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos. Gratidão a Deus, gratidão, Jesus, gratidão a nosso irmão Chico Xavier, pela presença amiga, e por todos os benfeitores espirituais, espíritos abnegados, que vêm caminhar conosco e que estão sempre presentes em nossas vidas. Mais uma vez, gratidão, Senhor, e esteja conosco, nos iluminando, fortalecendo e amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Guimária, você tem uma hora para falar para nós. Seja bem-vinda mais uma vez à Fraternidade Espírita Irmão Chico. Com muita alegria. Obrigada. Olá. Que delícia estarmos aqui. Coisa boa. Um dia tão bonito deste, tão ensolarado. Está começando o friozinho. E aí dá vontade de quê? De ficar mais juntinho de quem? De quem? Dos nossos familiares. Não é? Dos nossos queridos, dos nossos afetos. E família, presta atenção, não é só a família biológica da qual nós estamos falando, não. Nós que estamos aqui agora juntos, né? Neste mesmo padrão de vibrações, de alegria, de disposição, de esforços, no bem, nós somos uma família, não é? Deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que quando o espírito é muito evoluído, já está assim, num patamar, já passou provas, expiações, e está bem, já está caminhando, né? Caminhando um pouquinho mais que nós, que ainda estamos aqui. Não, eles não precisam de ter família, sabe? A família deles passa a ser verdadeiramente, realmente, toda a humanidade. Então, se nós voltarmos um pouquinho atrás, né, na Irmã Dulce, na Madre Teresa, Eurípides, Barçanufo, o próprio Divaldo, o próprio Chico, Raul Teixeira, estes grandes, né, Gandhi, nosso Senhor Jesus Cristo, e muitos outros, nós ficaríamos aqui. Então, são espíritos que prescindem de família, sabe? Porque eles já veem e já sentem como família toda a humanidade. Então, nós que estamos, de certa forma, ligados, interligados aos nossos familiares, estamos mesmo naquele processo de correção, né? De aparar arestas. E isso é tão bom nós todos termos essa oportunidade, né? De estarmos em família, porque, Guigui, não, eu não vivo com a minha família, entende? Eu moro numa cidade, minha família mora aqui, não. Os elos sagrados do amor pairam no ar. Não tem distância física, geográfica, de sentimentos, não existe, entende? Os laços continuam. Os laços são inquebrantáveis. São dourados, são ligados a Deus pela luz divina, sabe? Então, não tem isso, não. Eu sou sozinho. Não, ninguém é sozinho. Ninguém está sozinho, nunca, jamais negativo, nada e né, não existe isso. Nós temos que pensar sempre coletivamente que estamos, olha, o que Paulo disse aos Hebreus, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, tá? Vamos deixar as testemunhas então, vamos pensar na espiritualidade, nos espíritos que afiançaram a nossa vinda aqui, que nos disseram, vai, pode ir, reencarna, nós vamos estar daqui te dando a maior força. São muitos. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos ter condições de aquilatar quantos irmãos estão conosco
Queridos, 24 horas por dia. É o tempo todo. Não estamos sozinhos, não. Jamais não estamos sozinhos. Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. Nós hoje vamos focar muito e profundamente na família. Então, se você quer saber, Guigui não vai falar sobre almas gêmeas, Guigui não vai falar sobre matrimônio, sobre casamento, sobre como são formados os casais. Gente, isso é muito interessante. Não, nós não vamos falar disso hoje, não. Eu já tenho no meu canal, Guigui Palestrante, no YouTube, uma conversa, eu não gosto nem de falar palestra, uma conversa, uma prosa muito boa deste tema. São tantas, né? São tantas palestras. É uma palestra que eu falo sobre casamento e casamento, amor, almas gêmeas. Ela foi feita em agosto do ano passado. Então, lá estão todas essas curiosidades a nível espiritual que a gente tem. Mas existem almas gêmeas mesmo? Vai lá e ouça e veja sobre como são escolhidos os casais, como que vai... Porque primeiro, deixa eu contar para vocês, tudo acontece primeiro lá. Sabiam? Na erraticidade, nos planos espirituais. Tudo! Os reencontros, os casamentos, os consórcios, os filhos. É muito lindo, é muito lindo. Tudo, gente, tudo tão combinadinho, que mesmo depois de tudo combinado, na erraticidade, se aqui a gente começa a brigar, e aí... não querer mais aquela outra pessoa, essas briguinhas de ciúmes, a espiritualidade se mobiliza para fazê-los reencontrar. Por quê? Porque existe uma programação. E sabe o que mais? Os filhos, aqueles espíritos que estão só esperando papai e mamãe dar um jeito lá para a gente descer, ficam numa expectativa. Mas será que eu não vou descer? Mas será que eu não vou reencarnar? Não vou dar mais detalhes. Mas tudo isso, e ainda sobre divórcio, separações, a questão da sensualidade, sexualidade, tudo isso está neste tema que nós fizemos em agosto do ano passado, que se chama Família, Amor, Divórcio, Almas Gêmeas, alguma coisa mais ou menos assim. Vocês vão lá, porque hoje, né, nós vamos abordar a questão da família. E o que está acontecendo nessa época agora? Está acontecendo assim, nós não podemos colocar o nosso olhar só no mal, não. Porque que nosso querido Chico, Deus o abençoe, o ilumine sempre, que ele nos deixou uma pérola fantástica. O mal que nos acontece, ele é aparentemente um mal, que nós só vamos reconhecer o grande bem que ele traz em si muito tempo depois. Nós não conseguimos reconhecer de pronto, não adianta. Sabe? Por mais que a gente estude, nós ainda temos nossas indignações, nossas revoltas, né? A gente blasfema demais diante das intempéries da vida. Mas veja bem, nós temos que ter um olhar diferenciado, diferente para o que está nos acontecendo com relação a essa pandemia. Porque se está acontecendo, há uma razão, Deus está no leme de nossas vidas, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que cada um de nós precisa, tanto que cada um de nós está tendo seu ônus e seu bônus nessa pandemia, não é? Não pensem vocês que são só ônus, não. Tem muitas pessoas, nós já falamos sobre isso aqui também, que estão recebendo muitos bônus. Tem pessoas que estão enriquecendo, não é? Enriquecendo financeiramente, enriquecendo espiritualmente. Então, existem muitas benesses. Mas vamos focar aqui na família agora. O que está acontecendo? Os familiares estão ficando mais juntos, não é? Mais juntos mesmo, muito agarrados. Por quê? Porque tem lares pequenos, que as pessoas revezavam,
não é? Umas pessoas saem de manhã e voltam. Então, nós sabemos que em muitos lugares não existem essas casas grandes, como aqui, principalmente aqui no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, graças a Deus. Então, essas pessoas estão ficando mais juntas, muito, muito, muito próximas. O que acontecia antes? Bom dia, boa tarde, boa noite, até a noite, sai todo mundo passa o dia fora, chegava à noite cada um com seus afazeres, depois ia todo mundo dormir, depois no dia seguinte. Então as pessoas, na verdade, não se conheciam tão bem como estão se conhecendo agora. Estou falando dos cônjuges, dos pais, dos filhos. Está havendo, desde o ano passado, um desabrochar, não é? De caracteres, de personalidades, de movimentos, de comportamentos, de psique, de emocional. Está havendo uma explosão disso. Então as pessoas estão meio assim, umas assustadas, porque estão se revelando. As pessoas não tem mais como esconder, porque agora elas estão juntas o tempo todo, né? A maioria das pessoas estão trabalhando em home office, aí pronto, está em casa, está dentro de casa. Em casa é que tudo acontece. Então nós temos que lançar esse olhar. Por que Deus está permitindo isso? O que estava acontecendo conosco? Né? Nós estávamos muito devagar no nosso progresso de ascensão espiritual. Nós estávamos a caminhos mesmo, né? Caminhos muito lentos nessa evolução. Então, está havendo um acelerar. Então, as pessoas que têm potencial nocivo, de maldade, de malícias, pronto, estão explodindo. As pessoas boas, generosas, mesmo nas situações adversas, continuam sendo boas, mais generosas, auxiliando mais, percebem? E os familiares, digamos que caiu a máscara, o verniz derreteu. Percebem? Por quê? Porque estamos mais juntos com os nossos familiares, muito juntos. Então, vamos nos conhecendo. Então, eu percebo, né? Eu não, nós percebemos, né? Não existe eu aqui, só existe nós. Nós percebemos que há uma conscientização melhor e maior do potencial do bem, né? De cada um, assim como as anomalias, os desvios, desregramentos, percebe? Por isso que nós vamos hoje focar na família, porque as famílias também, algumas, estão sendo desmanteladas, não é? Quem não crê na vida após a vida, está passando muitos problemas, muito sérios, né? Uma conhecida minha, recentemente, foi alijada, né, da vida dela, né? A gente não gosta de falar que perdeu, a gente fala desencarnou, né? Foi para os braços do Pai, é melhor dizer assim, não é? Do que nós não perdemos ninguém, porque ninguém morre, né? Existe vida após a vida, então vamos refletir, né? Já vamos começar este vocabulário para irmos introjetando em nós essas realidades, essas verdades divinas, essas claridades divinas. Então, o Pai chamou aos braços dele 3 pessoas muito próximas dessa minha conhecida. Mas vou contar para vocês, quando nós falamos que é difícil a questão de auxiliarmos as pessoas, é isso que eu vou ilustrar para vocês agora. Nós só podemos auxiliar quem quer ser auxiliado. Então, por que eu estou trazendo à baila a questão dessa minha conhecida? Porque a gente não consegue conversar com ela, consolá-la, porque ela blasfema contra Deus 24 horas. Ela está numa revolta contra Deus tão grande que tantos nós, espíritas, como evangélicos, católicos, que já tentamos auxiliar, claro, um momento dificílimo, 3 pessoas queridas do coração dela, que foram chamadas à presença do Pai, não é? Então, mas vocês percebem? Então, não é
não é assim tão fácil acolhermos, né, as pessoas, porque a gente só consegue acolhê-las quando elas querem, quando elas se permitem ser acolhidas. Então, o que a gente faz nessa hora? Já vamos começar a nossa prosa. É como a mãe faz com o filho. Quando o filho está muito rebelde, está saracoteando, está dando muito trabalho, gritando, esperneando, deixa lá, deixa espernear, gritar, né? Os vizinhos acham até que você está tá batendo, deixa. Dá pouco, né? A pessoa vai acalmar, aí a gente pode chegar, né? Então, muitas famílias estão passando por dores mesmo, né? E quanto menor a fé nos desígnios do Pai, maior é a dor, né? Maior é a dor. Quanto maior a indignação, a blasfêmia contra os desígnios do Pai, quanto maior a revolta, maior é a dor. Maior é a dor. Porque se nós entendermos que Deus, nosso Pai, de puro amor, infinita misericórdia e bondade, nos traz e nos leva, não é? De acordo com a vontade dele, com o nosso merecimento e com a necessidade do nosso crescimento, quando a gente entende isso, nós acalmamos. E, por outro lado, também, nós sabemos que está havendo desencarnação coletiva, que está havendo expurgos, que está havendo mudança do nosso planeta, não é? Então, nós não podemos revoltar, não. Sofremos sim, sentimos muito, mas entreguemos nas mãos do Pai tudo isso, porque Ele sabe todas as coisas, não é? Eu trouxe aqui umas frases muito interessantes sobre família, porque nós hoje vamos aqui, né? Estamos familiarmente aconchegados, então trouxe para vocês, para a gente já ir preparando, né, nosso terreno. Então, Madre Teresa, adoro ela. Ela fala assim, ela pergunta para eu dizer, aonde que começa o amor? Você sabe me dizer? Onde o amor começa? Olha, que inteligente essa pergunta. Na própria família, na sua casa, no seu lar, é que o amor começa e é mesmo. Né? Vamos lembrar da gente pequenininha, bem tchutchuquinha, não é? E aquele amor, né, da mãe, do pai, e a gente naquele amor enorme, naquele sentimento que a gente nem sabe o que é amor, mas é uma coisa grandiosa. Né? Depois, primeiro ela pergunta onde que o amor começa. Agora ela pergunta assim, como? Como o amor começa? E é muito interessante a resposta dela, porque é uma conexão com Deus, orando juntos. Orando juntos. Sabe por quê? Eu entendo por que ela disse isso. Porque esse sentimento do qual eu falei há um segundo atrás, de afeto profundo, de querência, de felicidade de se estar perto, se não for iluminado pelas claridades divinas, a qualquer momento o verniz quebra tudo. Se transforma em ódio, em revolta, percebem? A oração, a conexão com o divino sustenta os relacionamentos. Por quê? Porque você dilata a sua compreensão, seu entendimento e começa a releva as coisas. E relevando, só vai fortalecendo o sentimento, o amor. Nós vamos falar sobre isso, essa questão de perdoar, de relevar, sabe? Então, é muito interessante essas duas perguntas, né? Onde começa o amor e como ele começa. Aí que vem aquela máxima, né? Que nós já conhecemos, a família que ora unida, a família que reza unida, permanece unida. Nós vamos falar sobre a questão do culto no lar. A espiritualidade, amiga, tem nos orientado, tem nos intuído, tem nos solicitado que façamos o culto do Evangelho no lar, não mais só uma vez na semana, sabe? Meus meninos e minhas meninas queridos no meu coração. Façamos mais vezes, entende? Façamos mais vezes. O momento delicado pelo qual
nosso planeta está passando, está nos pedindo só isto. Vou chegar mais pertinho de vocês. Percebem? Só isto que eles estão nos pedindo. Para orarmos mais vezes. Entendem? Um pouquinho mais. Dia sim, dia não, por exemplo. Eu conheço uma família, beijo para a Bel, para o Du. Conheço uma família, aliás, várias famílias. A Júlia também, beijos. Que eles estão fazendo o culto no lar todos os dias. Olha, gente, que coisa grandiosa. Todos os dias, meia hora. Meia hora eles param tudo, fazem a oração. Isto é que é caridade. Caridade para si mesmo, né? Caridade para com aqueles que você não vê, que você nem conhece, que são os desencarnados e que são aqueles que estão nos hospitais ou então em suas casas, muito tristes, profundamente tristes. E nós temos que respeitar, né? Isso é de cada um. Entendem? Então, a espiritualidade tem nos pedido isso. E eu, neste momento agora, eu faço as minhas palavras, instrumento das palavras dos amigos espirituais, e peço a vocês, meus queridos, vamos intensificar mais a oração no lar, porque os nossos lares são buscados por todos estes irmãos que estão aí pululando. Os ares, a atmosfera, não é? Claro que muitos vão correr. A gente acende uma luz em casa, muitos vão, não querem saber. Mas aos poucos, aqueles que fugiram vão voltando, que são atraídos. A luz de Deus atrai. Atrai, sabe por quê? Porque por mais recalcitrantes no mal que estes irmãos desencarnados estejam, estes que principalmente agora, ultimamente, desencarnaram, dessa doença, de outras, que não é só de Covid-19 que se desencarna, né? Até parece que as outras doenças tiraram férias, né? Ninguém mais morre de câncer, de bala perdida, de assassinato, enfim, não gosto de falar nada negativo. Ninguém mais desencarna disso, não, né? Mas então, até estes espíritos, eles por mais recalcitrantes que eles estejam, eles estão sentindo tanta dor, sabe? Tanta dor, tanto desamparo, e que eles vêm. E são trazidos também pelos amigos espirituais. Então vamos orar mais em nossas casas? Só isso que a espiritualidade está nos pedindo. É a parte que nos cabe, não é? Neste grande movimento, nessa obra, somos quem? Quem que nós somos para nosso Senhor Jesus Cristo? Os companheiros dele na obra dele. Então vamos fazer a nossa parte. Muito melhor que ficar reclamando, blasfemando, injuriando, culpando Deus e todo mundo, né? Culpando todo mundo de tudo que está acontecendo. Não podemos julgar, não. Nós não podemos julgar. Nós vamos fazer a nossa parte, para que não nos arrependamos depois de termos tanta vitalidade, tanto vício, tanta fé, e não estamos estendendo estes benefícios a outrem. Para que tanta fé? Para que tanta claridade? Para que tanta vitalidade, tanto vício, se eu não uso em prol do outro? Né? Se eu não estendo este benefício para os outros? Não é verdade? Então vamos lá, rapidinho. Família. Vamos ver, André Luiz fala assim: a família é um laboratório de experiências reparadoras. É verdade. Estamos aqui todos num laboratório. Presta atenção. Família biológica e família universal. Estamos todos, em que pesem as proporções, estamos todos vivenciando um laboratório de experiências reparadoras. Se não fosse preciso, nós não estaremos aqui. Não é verdade? Então, aí André Luiz continua. A família, seja ela qual for, é um instituto de aprimoramento espiritual. Estamos nos aprimorando, não é? E o lar é a moradia das almas. Não é fantástico? Lar, abençoada escola de educação moral e espiritual. Muito lindo. E Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo. Olha o que ela fala. Família
é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados. É verdade, Joana de Anjos tem razão, completamente desajustados, não é? Em compromisso inadiável com a reparação, graças à contingência reencarnatória. Muito interessante tudo isto, porque nós temos que nos situar o que nós estamos fazendo aqui. Por falar em que nós estamos fazendo aqui, acontece com vocês, de vez em quando, já aconteceu, vocês conhecem? Alguém que fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, eu não tenho nada a ver com essa família. Já aconteceu com vocês isso? Mas você sabia que isso é verdade? É verdade. Isso é verdade. Deus, na sua infinita misericórdia, ele coloca assim, sabe? Pessoas de acordo com a necessidade do crescimento, da evolução, do aprendizado deste espírito, ele o coloca, permite a reencarnação em uma família completamente atípica para esse espírito. Então, para que, através dessas diferenças, este espírito possa ir se burilando, para que seja também provas para as outras pessoas daquela família. Então, são espíritos, às vezes, antipáticos, estranhos. As pessoas falam assim, caiu de paraquedas. Mas é verdade, é verdade. Deus permite isso sim, sabe? Tanto que numa família reencarnam afetos e desafetos. Vocês sabiam disso? É uma proporção assim, Deus é tão bonito, tão belo, e tão justo. É redundante ficar falando essas coisas de Deus, mas é gostoso falar, né? Deus é tão magnificamente belo e justo que é uma proporção quase que meio a meio. Quer ver? Vamos lá. Numa família de 6 filhos, por exemplo, reencarnam 3 afetos e 3 desafetos. Agora, quando o desafeto é muito difícil, muito custoso, ele vale por 3. Entende? Então, muitas vezes, reencarnam 5 filhos, né? Os pais recebem seus 5 filhos. Um é mais custoso que todos os outros 4, então esse vale por 3. Então, aqueles 4, junto com os pais, terão muito trabalho com esse um. Mas aí vai ser a consubstanciação do que foi combinado antes no planejamento reencarnatório. Todos têm a responsabilidade de elevar essa criatura com muita paciência, com muito puxão de orelha também, porque não é só passar a mão na cabeça, não é? O que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa que seja o vosso falar. Sim, sim. Não. Nós temos que ter firmeza no falar e no agir. Mas é muito mais pela exemplificação do bem do que pelas palavras. Muito mais. Então, se os pais dão uma exemplificação no bem, né, se tornam modelos, né, de paciência, de perseverança, de força, de vigor, de correção, de nobreza de caráter, por mais desajustadas que sejam essas almas que estão ali naquele seio da família, paulatinamente, ainda que muito morosamente, eles vão ascendendo. Mas porque nós sabemos que os espíritos não retroagem, não regridem, não é? O simples fato de reencarnar, de estar no corpo de carne, já é um avanço muito grande. Porque muitos de nossos irmãos ficam séculos na erraticidade, sem terem a oportunidade de reencarnar, né? Então, vamos lá. Eu trouxe um pequeno texto do Papa Francisco, que o título é assim, Família, Lugar de Perdão. E eu gostaria de ler alguns trechinhos aqui para vocês, porque não tem como falar de família sem falar de perdão. Não tem como, né? Por quê? Vamos conversar aqui rapidinho. Porque em família,
presta atenção, não precisa de morar junto debaixo do mesmo teto, não, tá? Estou falando de círculos familiares, de seio familiar, mesmo as pessoas distantes, porque hoje não existe distância, né? A tecnologia nos aproximou a todos. Eu costumo até brincar que as mídias sociais distanciou quem está perto e aproximou quem está longe. Muitas vezes, os membros de uma família conversam muito mais e dão muito mais atenção através das mídias, né, WhatsApp e tudo mais, a quem está distante do que os próprios familiares, lamentavelmente, não é? À noite, quando as pessoas chegam, antigamente a gente conversava, nós conversávamos, né, em torno da mesa de jantar, depois íamos para a sala, contávamos como é que foi o dia, era uma delícia. Não sei se algum de vocês aqui é do tempo que a gente colocava a cadeira lá fora, ou então ia para o quintal, olha que delícia. Hoje, como é que estão as coisas hoje? Não é? Então, acho que eu estou certa quando eu brinco, né? Eu brinco falando verdade, que as mídias, né, a tecnologia, a internet, nos distanciou de quem está perto, fisicamente, e nos aproximou de quem está longe, né? Então, a questão do perdão, não tem como desassociar, né, família de perdão, porque não é fácil, não. Nós estamos nos perdoando, né, aos familiares, todos os dias tem uma, como que Vidinha fala? Uma treta, né? Tem uma treta. Todo dia tem uma treta, todo dia tem uma confusão, não é? Claro, claro. E deixa eu me lembrar aqui agora do Mahatma Gandhi, uma frase dele, que norteia muito a minha vida. E eu gostaria também de oferecer para vocês este mimo. Mahatma Gandhi, ele nos deixou uma pérola assim: as divergências de opiniões não devem significar hostilidade. As divergências de opiniões não devem significar hostilidade. Nós não devemos ser hostis com quem pensa diferente de nós. Isso vale para quê? Para tudo, inclusive política, não é? Que é o que está trazendo mais desavença nos lares, mais separações. Não só nos lares, como de amigos também. Então, vamos pensar sobre isso, não é? Nós não podemos obrigar as pessoas a gostar do amarelo, do laranja, não é? E das suas matizes, se nós gostamos do azul escuro, do azul claro, nós não podemos obrigar ninguém a gostar do que nós gostamos, nós temos que respeitar. E não podemos ser hostis, não é verdade? Então vamos lá, vamos dar só uma olhadinha aqui. Família é lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, nós não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas, sim, uns dos outros. Nós decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento super, mega saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Sem o exercício do perdão não tem como. O perdão é vital, vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa é um gesto autodestrutivo. Nós já conversamos aqui, não é? Sobre essa questão da mágoa, que é uma má água, é uma água fétida. Né? A gente não deve ficar guardando mágoa, porque nós vamos estar corroendo as nossas entranhas com isso. É por isso que família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de doenças.
palco de perdão e não de culpa. Muito interessante, e por aí vai. Então, nós temos que pensar sobre isso. O que Chico Xavier nos traz? Olha que interessante. Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas, para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Interessante, né? Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Se estamos na família que nós estamos, há todo um propósito, há toda uma designação de Deus e é para o nosso crescimento. Precisamos de trabalhar muito isso. Está me ocorrendo aqui agora também, que a questão do nosso ambiente de trabalho, que também é uma família. Haja vista que nós convivemos com os nossos colegas de trabalho, muitas das vezes, muito mais do que convivemos com os nossos familiares. Percebem? Na realidade, no horário comercial, 8 horas, nós convivemos 8 horas, um terço do nosso dia, um terço da nossa vida com os nossos colegas de trabalho. É uma família ou não é? É uma família também. Então, nós temos que pensar o que nós podemos melhorar também e fazer uma analogia do que nós estamos aprendendo a respeito da nossa família biológica com a questão do nosso trabalho. Nós todos, né, que trabalhamos e que ficamos fora de casa o dia inteiro e convivemos com todos os tipos de pessoas possíveis, com os quais, sim, nós temos mais lisura, né? Nós relevamos mais, passamos por cima de muitas coisas, porque há um propósito de manter o vínculo do trabalho, né? E com os familiares. Deveria também ser tão mais importante, não é? Nós temos que manter o vínculo com os nossos familiares, que passar por cima de alguns dissabores, colocar olhos nas coisas boas, né? Nas virtudes, não só nos defeitos, não é? Vamos lembrar aqui Madre Teresa, não é? Madre Teresa de Calcutá, ela faz a seguinte pergunta: você quer fazer algo para a paz mundial? Não é? Nós fazemos tantos movimentos para que haja paz no mundo, mas e dentro da nossa casa? Como é que as coisas estão? Vou contar para vocês. Tem pessoas que são verdadeiros tiranos, sabe? Que fora do ambiente do lar, com os outros, né, socialmente, são umas gracinhas, umas tetéias de pessoas, não é? Super educadas, super finas, pacientes, não, tudo bem, não se preocupe, está tudo certo, querida, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos, desrespeitosos, irritadiços, bravos, nervosos, e acabam culpando os familiares de tudo que lhes aconteceu durante o dia. Então, é muito sério isso, não é? Por quê? Por que nós deixamos para os nossos familiares, que têm tanta tolerância conosco também, com os nossos defeitos, irritações, por que com eles nós os tratamos de qualquer forma, sem essas considerações que nós temos com os outros? São eles que nos toleram. E são com eles que eles são os nossos instrumentos para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. É através da convivência com eles que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar em todos os sentidos, não é? Devemos amá-los. Estou até me lembrando aqui agora a questão dos arrependimentos. Olhe, meus queridos, a questão do arrependimento é tão séria. Aqui, vocês estão com a aguinha aí. Daqui a pouco vai ter a fluidificação das águas, os passos, viu? É tão séria essa questão dos arrependimentos. Arrependimentos não são só
da parte dos que foram, não, dos desencarnados, não, dos que ficam também. Então, da parte dos que foram, por que nós sabemos? Porque nós trabalhamos nas reuniões mediúnicas, atendendo a vários espíritos desencarnados que estão ainda por aqui, pululando a nossa esfera aqui, e eles falam, meu Deus, por que eu briguei por coisas tão pequenas, tão tacanhas? Por que eu não perdoei? Por que eu não pedi perdão? Por que eu... É interessante que muitos falam assim, que amavam as pessoas, amavam verdadeiramente, amavam mesmo, mas não conseguiam falar. Meu irmão, eu te amo tanto. Minha irmã, você é tão importante para mim. Embora a gente pense diferente, né, tenha nossas escolhas diferentes, mas você é tão importante para mim, você é tão especial na minha vida, eu te amo tanto. Por que eu não falei mais para minha esposa, para meu esposo? Por que eu não falei com meus netos, com meus filhos, do amor, do grande amor que eu tinha por eles? E agora não tem como falar, como é que eu vou chegar neles? Eles não vão nem acreditar que sou eu, porque eu era uma pessoa tão crua, tão rude. Entende? Olha que interessante isso. Gente, mas é impressionante como depois que a gente desencarna, a gente arrepende. Claro, tem outros arrependimentos também, de ter malbaratado o tempo, não é? De não ter organizado as coisas melhor, acabamos desencarnando e deixando as pessoas para cuidar de nossas coisas, demos muito trabalho, até as pessoas saberem tudo, entende? Tem outros arrependimentos também, outros, muito interessantes. Mas, já que estamos falando de família, bom, então vocês imaginam, essa pessoa desencarnando, o que vai acontecer? Estes arrependimentos vão fazê-la desejar ardentemente voltar nessa família e ser uma pessoa diferente. Entende? Agora vamos abordar os que ficam. Mas os que ficam arrependem demais, sabe? Arrependem muito. Eles falam assim, por que eu, quando ela estava aqui comigo, por que eu não fui mais paciente, né, com ela, com ele, com o pai, com a mãe? Por que eu não abracei mais? Ai, que saudade do abraço da minha mãe, do beijo na minha bochecha da minha mãe. Por que eu não abracei ela mais? Por que eu não beijei? Por que eu não cheguei mais nela para ela me abraçar? Por que eu fui tão rude? Por que eu fui tão ausente? Por que eu não passeei mais com eles, né? Com os pais, no caso? Ou então, quando os pais, que os filhos são chamados aos braços de Deus, falam, por que eu não fui mais paciente com meu filho? Por que eu não dei melhores exemplos? Entende? Então, por que esperarmos os arrependimentos, né? Por que já não trabalharmos isso aqui agora? Não é melhor? Trabalharmos isso aqui agora. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que Madre Teresa faz? Ela faz, você quer contribuir? Muito bem, com a paz mundial, quer fazer algo? Vá para casa e ama a sua família. Amar minha família? Mas eu já amo a minha família. Claro que eu amo a minha família. Ama? Vamos dar uma olhada. Não é? Alguns quesitos básicos aqui. Respeito pelas diferenças. Não é? Nós temos que ter respeito. Né? Não vamos mais abordar, nós já abordamos essa questão do respeito, né? Da divergência de opiniões, tolerância, compreensão, paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais paciência. É no dia a dia que a gente vai alcançar, é no exercício, não é verdade? Do sentimento que nós vamos adquirindo, é no exercício. É amando que aprendemos a amar, é perdoando que aprendemos a perdoar. Caridade, misericórdia, muitas vezes nós temos que ter misericórdia de um ente querido. Você está vendo que a pessoa está passando questões cruciais, questões difíceis na vida dela, né? Ela se vira, não, o que eu posso ajudar? Estou aqui do seu lado, em que eu posso? Por mais que às vezes essa pessoa tenha te aborrecido, ou tenha te magoado, mas na hora que a pessoa precisa, que você seja o primeiro, sabe? Que você seja o primeiro a oferecer. O que é perdão? Perdonare. É dar algo a mais.
não é? Oferecer algo a mais àquela pessoa. Generosidade e solidariedade. Vamos ser generosos, né? Que sejamos os primeiros a sermos generosos e solidários. Solidários com o que nossos pais estão passando, solidários com o que nossos irmãos, nossos filhos estão passando, e extrapolando um pouquinho aqui o universo familiar, solidários com o que nossos colaboradores estão passando, nossos colegas de trabalho, generosos, não é? Cuidados, zelos, afeto e carinho. Precisamos mesmo. Na nossa família, no nosso ser, ainda mais agora que nós estamos tão juntos, tão próximos, e é isso que Deus quer. Olha que interessante. Deus está nos dando uma oportunidade, muito embora estejamos no cantinho do pensamento, né? Em reflexão, porque na verdade o que está acontecendo é um acerto de contas, não é? O nosso passado, nem é bom a gente tocar nele. Nosso passado de lambanças é tenebroso, não é? Então, que sejamos, temos mais cuidado, mais zelo, mais afeto, mais carinho. Não precisamos saber de nada, quem fomos, quem deixamos de ser, quem as pessoas foram. Isso não, existe o véu do esquecimento exatamente para isso. Mas vamos fazer a nossa parte. Eu sempre falo assim, dê à pessoa o que ela quer, ainda que ela tenha te negado o que você quis. Mas dê a ela o que ela precisa, seja você a fazer a diferença. Você. Nisso aí, nós vamos estar trabalhando um sentimento muito radicado na nossa cultura espiritual, psíquica e moral, que é o orgulho. Não é? Estou falando, estou aprendendo também. Para mim também é difícil. Não pensa vocês que eu estou falando, que eu já consigo, não. Mas quanto mais eu vou falando, mais vou dizendo a mim mesma que também eu preciso trabalhar. Nós todos precisamos, a questão do orgulho. Precisamos trabalhar muito essa questão do orgulho. Estaremos assim, então, trabalhando, que sejamos os primeiros, sabe? Por uma questão até de inteligência, sabe? Se eu for o primeiro, eu serei o mais forte. E Deus vai me abençoar. Deus está me abençoando, porque eu estou pagando o mal com o bem, e o bem com bem muito maior, não é? Então, alegria, bom humor dentro de casa, não é? Por que dentro de casa? A maioria das pessoas fica tão irritadiças, tão bravas, né? Já falei isso aqui, tão nervosas, né? Lá fora todo mundo ri, e conta caso, piada, e vê coisas nas mídias, e dentro de casa aquela sisudez, aquela rigidez. Não, vamos contar as coisas, vamos ser alegres, já chega sorrindo, conta uma coisa interessante que ficou sabendo, vamos dar alegria, vamos dar um up de harmonia, de felicidade dentro da nossa casa. Gente, isso é impressionante, sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Que isso afugenta espíritos do mal, espíritos melancólicos, depressivos, sabe? Eles vão querer se alimentar daquilo que eles gostam, que é pensamentos ruins, tristezas, mágoas, choros, depressão, angústias, irritações. Então, vão dar linha. Ou então, vão ficar e se melhorar com a ajuda dos nossos amigos espirituais. E por último aqui, atendendo o que Madre Teresa está nos orientando, né? Vá para casa e ame a sua família. O BIP. Alguém que sabe o que é o BIP? Quem estuda o Evangelho sabe. BIP é a forma como Jesus nos ensina a fazermos a caridade. Perguntaram, né, a nosso Senhor Jesus Cristo sobre o que é a caridade. E ele nos disse que a caridade é nós oferecermos aos nossos irmãos a bondade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Indulgência é sermos indulgentes com nossos irmãos, é aceitarmos os defeitos, como aceitam os nossos defeitos também.
passarmos por eles, sem evidenciá-los. E por falar em evidenciar, ontem à noite eu recebi um texto de uma de minhas irmãs, tão interessante, sabe? Pequeno, sobre a questão de nós, por que nós evidenciamos, exaltamos, expomos a fragilidade do outro. Olha, eu achei isso tão interessante, essa chamada de atenção para cada um de nós, sabia? Muito interessante, mas a gente tem essa mania mesmo, de exaltar a fragilidade do outro. É como se, exaltando a fragilidade do outro, expondo, nós crescemos. É igual as pessoas que a gente tem inveja, né? Que a gente acha as pessoas tão perfeitas, a gente fala assim, mas vai ver que tem mau hálito. Não é verdade? Vai ver que é assim, não é? Ai, coisa boba. Gente, nós somos muito crianças às vezes, não somos? Muito infantis mesmo. Então, vejam bem, para nós termos muito cuidado com essa questão de não expormos os pensamentos, os sentimentos difíceis, aqueles que as pessoas têm dificuldades até de admitir para elas mesmas que elas estão com essa dificuldade, sabe? Nós temos que ter muito cuidado para não expormos. Ou seja, se nós atropelarmos as pessoas, nós não vamos nos tornar uma pessoa melhor por atropelarmos alguém, por expormos a fragilidade de alguém. Pelo contrário, nós podemos perceber a fragilidade das pessoas e auxiliarmos, e darmos a nossa contribuição naquele momento que a pessoa realmente está passando aquela vicissitude. Porque, olha, se você exalta, se você expõe, você está desconfigurando aquele ser naquele momento, sabe? Você está destruindo. Vai que a pessoa já está mesmo num processo pré-depressivo, né? Que a autoestima da pessoa está numa queda abismal, ela está passando momentos delicados, momentos difíceis, aí você vai e corrobora para que ela fique pior, exaltando, enaltecendo, expondo. Vamos ter muito cuidado com isso. Principalmente com as pessoas mais próximas de nós, que são os nossos irmãos, nossos familiares, amigos nossos também, e as pessoas com quem nós convivemos e trabalhamos, não é? Nós já estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu quero só lembrar a vocês essa máxima aqui de Jesus, quando ele fala, isso está em Mateus 5:25, quando ele fala, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Então, nós estamos a caminho com quem? Com os nossos familiares. Estamos a caminho com eles, não é? Assim também, Gui, como estamos a caminho com as outras pessoas que estão na nossa vida, jamais por acaso. Nossos amigos, nossa vida social, nossos vizinhos. Então, vamos reconciliar o mais rápido possível. Às vezes, presta atenção, meus meninos e minhas meninas, muitas vezes reconciliar é calar, entende? Não dar alimento para o monstrinho do mal, para o monstrinho da discórdia, das arestas, das contendas, entende? Muitas vezes é você, sair de cena, silenciar, é reconciliar também. É não emitir pensamentos de vingança, de desejos ardentes, de dor para aquela pessoa. Muitas vezes, reconciliar é nas suas orações, pedir a Deus por aquela pessoa, afugentar pensamentos nocivos àquela pessoa. Entendem? Então é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, para que nós possamos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Por quê? Muito simples. Vou contar para vocês. Porque ninguém
vira santo porque morre. Entende? Ninguém vira santo porque morre, não. Absolutamente. Nós, quando desencarnamos, continuamos do mesmo jeitinho, às vezes até pioramos. Se a gente desencarnar, então, com raiva, abruptamente, ou de uma forma avassaladora, terrível, né? Nem vou falar, aí que nós vamos ter mais ódio no coração ainda e vamos para um lugar não muito agradável, né? Onde lá nós seremos mais um, seremos iguais. Então, nós temos que pensar na vida futura, além daqui, não é? É melhor resolver aqui agora, tudo a pratos limpos, perdoarmos, pedirmos perdão, sermos perdoados e fazermos mesmo esforço grande, maior, de estarmos bem com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, do que ficar postergando uma guerrinha, não é? Muitas vezes de orgulho ferido, de vaidades feridas, que vai se transformando cada vez numa coisa pior e maior, né? Não vamos esquecer isso. Eu quero indicar para vocês esse livro aqui. Antes eu quero falar que isso que nós estudamos está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, não é? No capítulo 4, sobre os laços de família. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais. E também o Livro dos Espíritos, eu vou dar uma dica para vocês interessante. Vocês veem aqui no final, no índice por palavras, por expressões, e pega família. Olha, vocês não vão acreditar o tanto de perguntas interessantíssimas sobre família, como acontece, quem são os espíritos que vêm. Então, é fantástico, porque aí vocês já vão direcionados nas perguntas exatas sobre esse tema família. E este livro aqui, Sândalo, do nosso querido Sergito, tem uma lição aqui, que é a lição 25, que se chama Parentes Difíceis. É muito interessante. Não deixem de ver, vocês vão gostar muito, porque antes de encerrar, então, deixa eu mostrar só mais uma vez. Sândalo, esse livro é maravilhoso. As lições são fantásticas, são lindas. Mas Parentes Difíceis é muito interessante também e está dentro do nosso tema. Deixa eu só contar para vocês. Vocês estão lembrados de Nosso Lar, né? Então, em Nosso Lar, a mãe do André Luiz chegou para ele e falou que em breve iria reencarnar. E que assim que o Laerte, o ex-marido dela, que já estava na espiritualidade também, porém numa zona muito, 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 muito inferior ao que ela estava, né? Ele estava nas zonas umbralinas, e que ela iria reencarnar, ele iria primeiro e ela iria depois. E o André Luiz fala assim, não, mas a senhora não precisa de reencarnar para cuidar dele, não. Aqui é onde a senhora está, a senhora cuida. A senhora pode continuar cuidando dele. E a mãe do André Luiz dá uma resposta tão interessante, tão bonita, sabe? Para o André Luiz, que ela diz assim, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Vou repetir. Os espíritos que se amam, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. E muito mais, que ela reencarnar outra vez como esposa do ex-marido, né, para soerguê-lo, quem ela vai receber como filhas queridas do coração dela? Exatamente as amantes do ex-marido. Olha que interessante. Do marido, né, no caso. Do finado marido. Então, ela vai receber como filhas aquelas mulheres que estão com ele lá no umbral e que são muito revoltadas porque ele realmente abusou, né, bastante, desrespeitou, enfim.
Então, ela vai recebê-las como filhas. Então, eu quero fechar com essa história da mãe do André Luiz, porque é muito interessante. Olha o que é a abnegação e olha o que é o amor mesmo, né? O amor que transcende. Que transcende. Ela vai receber como filhas mulheres que foram amantes do marido dela, que muito a prejudicaram, né? Ele também. E o plano dela, o desejo do coração dela é levá-las para o nosso lar, como filhas muito amadas, muito queridas. Então, nós podemos meditar um pouco sobre isto e já desejarmos chegar a este patamar de amar, não é? Que é estender o bem a todas as pessoas, indistintamente, que é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo de amor. De amor. Porque amar o belo, o útil e o necessário, todo mundo faz, não é? Agora, amar e consubstanciar esse amor, toda a potencialidade desse amor para aquele que nos prejudicou, que nos trouxe alguma forma de dor, realmente é um desafio muito grande. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, neste momento vai estar conosco, nos auxiliando. Nós vamos convidar aqui agora a nossa irmã querida do nosso coração, Shirley, que eu chamo de Vidinha, que é a minha companheira, Vidinha, para tocar, né, as músicas aqui para nós, músicas, canções estas, que vão nos auxiliar a mantermos esse padrão de vibrações, de muita harmonia, muita paz, muita alegria. E enquanto isso, toda uma equipe da Fraternidade Espírita Irmão Chico de Souza, que eu agradeço muito este precioso convite, vai estar nos oferecendo os passes reconfortantes, refazedores, vai estar abençoando as nossas águas, fluidificando as nossas águas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Vidinha. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cantar depois do Toninho é um desafio, né? Mas vamos lá. Como estiveres agora, nosso bom Deus te dá. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te usa. Onde te encontres na vida, e Deus te ilumine. Onde te encontres com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo seu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, e Deus te ilumine.
como quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres, é só bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus durante a sua. Essa música para a gente lembrar já é uma surpresa minha para a Vidinha, para o aniversário dela sexta-feira. Que é uma das nossas músicas. Essa homenagem para vocês. Nem ela estava sabendo. Talvez ela me xingue depois, mas não tem problema. Quando me sinto cansado, olha as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber que sou eu, saber que me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz e trago as respostas, vem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo, que vai irrigar e descer, apenas cumprir sua missão. Os ventos divinos que eu te levo. Quem sou eu que não vê que ao meu lado um ser encantado me chama de mão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Esse é o último. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, encanto que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno.
Muito obrigada. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe a todos. Derrame sobre cada coração, sobre cada lar, as suas bênçãos em forma de paz, de calma, de tranquilidade, de serenidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.